Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de aritmética, hoje iniciando a aula 7, recomendadas as leituras aqui desses capítulos, capítulos 4 e 5 da apostila, e no finalzinho vamos falar uma consequência aqui aplicada vista lá no livro do Abramo na seção 8.3. Hoje nós estamos concluindo aqui o capítulo 4 sobre números primos, E lembrando que lá atrás a gente estava tratando do capítulo 5 da apostila, Então vamos voltar à parte que interessa, já visto o teorema fundamental da aritmética lá no capítulo 5 também, ok? Por isso estão indicadas essas duas leituras aí. Bom, então da última vez a gente viu o chamado teorema fundamental da aritmética, que eu estou abreviando aqui por TFA, que dizia que todo número inteiro pode ser fatorado como uma multiplicação de números primos de forma única, Se nessa decomposição você lista os números primos em ordem não decrescente, Naturalmente, se houver repetições na lista de primos que aparece na decomposição, você pode agrupar esses números repetidos de forma a escrever o teu número n como um produto de potências de números primos, aí sim eles em ordem crescente. E esses expoentes aqui sendo naturalmente números naturais maiores ou iguais a 1. Certo? Bom, então vamos ver uma primeira proposição. Diz o seguinte, se você pega o número decomposto, escrito dessa forma, os possíveis divisores dele vão ser números que vão apresentar os mesmos fatores primos, com expoentes podendo ser 0 até o máximo que está aparecendo aqui. Isso que está dizendo a proposição. Então, sendo n dado por essa decomposição, um divisor de m tem que ter essa cara aqui, certo? Onde esses expoentes beta1, beta2, beta-k vão variar desde 0 até o máximo do expoente correspondente do primo que está aparecendo aqui. Bom, então como é que a gente prova isso? Pega um número m qualquer, eu quero ver quando que ele divide o n. Então, se ele é um número inteiro, ele tem a sua decomposição em fatores primos pelo teorema fundamental da aritmética. Então, você está dizendo que esse número aqui é divisor do número grande n lá. Então, você tem um produto de primos dividindo um outro produto de primos, por uma propriedade que a gente viu lá, por uma proposição. O primo que aparece aqui no número de baixo, no número m, tem que aparecer no número de cima. Então, esses Q1, Q2, Qt tem que ser algum dos PJ. Okay? Portanto, você já tira que o teu m tem que ser um produto de potências dos mesmos primos que estão aparecendo aqui. Eventualmente você pode ter esses expoentes zero. Pode ser que aqui você tenha um fator 2, por exemplo, mas no m não tenha. Se o n for 6, por exemplo, o m pode ser 3. Não tem fator primo 2. Então seria 2 elevado a 0, por exemplo. Bom, aí você precisa concluir agora que esses expoentes aqui não podem ultrapassar o expoente correspondente lá de cima. Bom, aí o que você faz? Primeiramente, você pega um primo que aparece aqui, um primo PI, ele tem MDC1 com um primo PJ se o I for diferente de J. Lembrando que P1 é menor que P2, esses primos são todos distintos, uma vez que você escreveu dessa forma aqui. Então, o que acontece? Se esse produto de primos aqui divide esse outro, o PI aqui tem que dividir a potência PI correspondente, não pode dividir um outro PJ. Portanto, você tem que necessariamente o PI elevado a beta I tem que dividir o PI elevado a alfa I. Como esse número aqui, por dividir esse, tem que ser menor, então o expoente aqui também tem que respeitar a mesma ordem, portanto beta I menor que alfa I. Ok? Então essa proposição aqui está te dando a cara de todos os possíveis divisores do número n, uma vez que você conheça a fatoração em primos desse número n. Okay? Com isso você consegue contar todos os possíveis divisores desse número n, porque você já tem todas as possíveis combinações que formam um divisor dele. Então se o número n tem essa decomposição aqui, quais são as possibilidades para um divisor conter esse fator primo P1? Seriam potências que vão com o expoente desde 0 até alfa 1. Então,
aqui esse fator P1 pode aparecer na quantidade 1 mais alfa i nessa posição, né? Quantas combinações possíveis num divisor pode aparecer o primo P2? Pode aparecer com o expoente desde 0 até alfa 2. Isso dá uma variação de 1 mais alfa 2 possibilidades. E assim por diante, né? Então, você fazendo a contagem, né, esse número aqui que representa um divisor genérico do número n, ele pode ter essa quantidade de possibilidades aqui, certo? Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui na prova. Então, os divisores de n têm sempre essa forma. Cada expoente beta-i aqui que aparece num pi pode assumir os valores desde 0 até alfa-i, né? Porque ele tem que dividir o primo correspondente lá. Portanto, fazendo a contagem, você tem essa quantidade de divisores positivos, né? Lembrando que são divisores positivos. Se você quer tratar todos os divisores, aí basta você multiplicar por 2, né? Você vai incluir os divisores negativos também. Okay? Então, um exemplo aqui de aplicação disso, pega o número 1440, por exemplo, ele tem a seguinte fatoração aqui, ó, 2 elevado a 5, 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Né? Portanto, quantos divisores positivos ele vai possuir? Bom, divisores contendo o fator 2, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter com o fator 2 com expoentes desde 0 até 5. Então, eu tenho 6 possibilidades para aparecer o fator 2. Eu tenho expoentes desde 0 até 2 no fator 3, então eu vou ter 2 mais 1, 3 possibilidades para aparecer o fator 3 num divisor do número 1440. E divisores figurando aqui o fator primo 5, eu vou ter com expoente desde 0 até 1, então eu tenho duas possibilidades para aparecer o fator 5 no divisor. Então, multiplicando todas elas, né, 6 vezes 3 vezes 2, eu vou ter 36 divisores positivos para esse número. Né? Okay? Como eu falei antes, se você quer todos os divisores inteiros, basta multiplicar por 2 para incluir os divisores negativos. Então, esse número 1440 teria um conjunto formado por 72 divisores inteiros. Bom, próxima proposição. Pega dois números inteiros, dos quais a gente conhece as decomposições em fatores primos. Né? Note que a gente está vendo muitos resultados a respeito de números primos, de números naturais, para os quais a gente conhece a fatoração. Né? Então a gente vai ver uma maneira de achar o máximo divisor comum deles. Né? Então, conhecendo a fatoração, eu afirmo aqui para você que o MDC desses números pode ser encontrado como? Eu pego os fatores primos e pego a menor potência que aparece simultaneamente nos dois. Né? Okay? Então basta fazer isso. Então, aliás, aqui é importante a gente considerar o seguinte. Note que eu peguei os números A e B quaisquer e representei a decomposição deles dessa forma, e eu estou incluindo os mesmos primos nos dois, mas naturalmente você consegue criar exemplos de números quaisquer aí, para os quais o 2 aparece numa decomposição e o outro não. Né? Você pode pegar um número par e um número ímpar, por exemplo. Né? Então o número par, o 2, aparece na decomposição, no ímpar não vai aparecer. Só que aí eu estou colocando como se aparecesse, bastando eu permitir expoente zero aqui na decomposição. Então, no número ímpar, a fatoração dele teria o 2 com expoente 0 aqui. Só isso. Né? Então, só para facilitar a nossa vida, eu estou escrevendo os dois números com a mesma lista de primos na sua fatoração, eventualmente permitindo expoentes nulos aqui. Okay? Então, a proposição diz isso, né? Que o máximo divisor comum vai ser obtido dessa forma, né? Pegando o produto dos mesmos primos que aparecem nas listagens e colocando o menor expoente que apareça nas duas. Basicamente é isso que a gente faz na escola, né? no ensino básico, lá quando a gente aprende a calcular o máximo divisor comum entre os números, a gente vê isso aí. Né? Então aqui está o comentário que eu acabei de falar, né? Que as decomposições ali está sendo permitido que os expoentes sejam nulos também, apenas para figurarem os mesmos primos nas duas listagens dos dois números. Né? Então, antes da demonstração, eu faço aqui esse exemplozinho, né? Eu pego aqui o número 2520, o número 3300, decompus aqui os dois em fatores primos, né? Note que aqui, por exemplo, não aparece o 11, aqui não aparece o 7. Né? Então, para adaptar, o que eu fiz? Aqui eu incluí o 11 com expoente 0, aqui eu incluí o 7 com expoente 0. Então, agora eu escrevi os dois números como um produto de fatores, incluindo todos os mesmos primos nas duas listagens, né? O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Certo?
E aí, para pegar o MDC, você vai pegar as menores potências. A gente vai voltar a esse exemplo daqui a pouco. Então, vamos à prova, né? Então, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que o MDC tem essa cara, né? Então, vamos ver. Se eu pego o MDC tem a sua fatoração em primos. Se um primo aparece na decomposição do D, ele tem que estar simultaneamente na do A e do B também, né? Porque o D é um divisor comum do A e do B. Então, se um primo divide o D, ele tem que dividir o A e o B também, né? Então, se um primo aparecer aqui na decomposição do D, ele tem que aparecer simultaneamente na do A e do B, certo? Como D é o máximo dos divisores, né, a máxima potência que aparecer no D tem que aparecer lá nos dois também, certo? Então, se eu pegar uma potência de um primo que apareça no MDC de A e B, essa potência tem que aparecer lá tanto no A quanto no B, certo? Então, tá aqui, eu fiz uma figurinha aqui, ó. Peguei um primo PI que apareça na decomposição do A e apareça na decomposição do B, certo? Então, se o PI dividir o MDC, essa potência XI aqui não pode ultrapassar nem o NI nem o MI. Então, ela tem que ser menor ou igual que o mínimo entre esses dois expoentes, o NI e o MI, né? Como você quer que o MDC seja máximo possível, o XI você vai fazer como sendo exatamente o mínimo, né? O mínimo entre os dois. Okay? Isso demonstraria aí o resultado. Então, no nosso exemplo anterior, a gente pegou os números 2520, 3300, né? Já tínhamos escrito eles da forma conveniente, né? Incluindo aqui potência zero. O que eu faço agora para achar o MDC entre 2520 e 3300? Eu pego, por exemplo, vamos ver, qual o fator 2, qual a potência do fator 2 que aparece aqui? Bom, para o A aparece o fator 2 com o expoente 3, aqui com o expoente 2, eu pego os menores expoentes. Então no MDC vai aparecer com 2 ao quadrado. Fator 3 que aparece aqui, no A aparece com o expoente 2, no B aparece com o expoente 1, então eu vou pegar com o expoente 1. E assim por diante, né? Pego sempre com o expoente mínimo possível. Então o 5 aparece aqui com o expoente 1, aqui com o expoente 2, vou pegar com o expoente 1. O 7 já apareceu com o expoente 0 aqui, então o 7 não vai aparecer aqui, e nem o 11, né? Porque aqui também não aparecia. Então fazendo a multiplicação aqui, você tem o MDC dos dois números dados, né? Note aqui que foi importante você conhecer a fatoração de cada um dos números, né? A gente tinha visto um método anteriormente para achar o máximo divisor comum entre dois números, que era o que a gente chamou de chiqueirinho, né? O algoritmo de Euclides, que não exigia você conhecer a fatoração em primos, né? Então, você conhecendo a fatoração em primos dos dois, você tem uma maneira mais ágil para achar o MDC. Só que vale a pena citar que, em geral, pode ser complicado você achar a fatoração em primos de um número dado, né? Dependendo da ordem de grandeza desse número. Ok? Bom, de uma maneira similar, a gente pode obter o chamado mínimo múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum, como o próprio nome diz, é o menor múltiplo simultâneo dos dois números, né? Então, se ele é um múltiplo simultâneo dos dois números, qualquer primo que divida um dos números tem que dividir esse múltiplo, né? Então, quer dizer, se no número dos dois aparece uma potência grande do primo, essa potência grande tem que dividir o múltiplo comum, né? Então você vai ter que incluir as potências de qualquer tamanho que apareçam em qualquer uma das fatorações dos dois números, né? Então a ideia é que você vai pegar a maior potência que apareça em qualquer um deles, né? E não vai incluir produtos por outros primos que deixem de aparecer em qualquer um deles, porque você quer o mínimo múltiplo comum, né? É esse o conteúdo da próxima proposição aqui, né? Então pega dois números A e B, que novamente você conhece a decomposição em primos de cada um deles. Escrevi novamente permitindo que os expoentes sejam zero, sem problema. Eu afirmo que o mínimo múltiplo comum é eu pegar exatamente os primos que apareçam nas listas e pegar o maior expoente possível, né? Então aqui o P1, por exemplo, eu olharia para o expoente N1 e o M1, pegaria o maior deles e colocaria aqui no lugar que eu chamei de Y1. Quer dizer, o máximo é o maior dos dois, né? Quando eu escrevo aqui máximo de N1 e M1, eu estou entendendo o maior desses dois números que aparecem aqui, né? Na proposição anterior era o mínimo, né? Aqui eu coloquei o expoente xi é o mínimo entre NI e MI. Então eu ia olhar lá no NI e no MI, pegar o menor deles, o mínimo, né? Okay? Então a prova é análoga à anterior, né? Se um primo divide o A,
ele tem que dividir o m também. Se um primo divide o b, ele tem que dividir o m, porque o m é um múltiplo dos dois, né? Então ele é um múltiplo do b, se dividir o b tem que dividir o m também. Certo? Então qualquer primo que aparecer aqui, tem que aparecer aqui. Se um primo não aparecer aqui, mas aparecer aqui, ele vai ter que aparecer aqui também, porque o m é múltiplo do b. Agora, se um primo não aparecer em nenhum dos dois, você não vai colocar aqui, porque senão você vai estar incluindo um primo, né, desnecessário. O número não vai ser o mínimo múltiplo comum, né? Como você quer o mínimo múltiplo comum, você vai incluir apenas os primos que aparecem em uma das duas listas. Beleza? Muito bem, aqui uma consequência, né, interessante. Você tem uma relação envolvendo o MDC e o MMC, né, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum dos dois números dados. A multiplicação deles resulta exatamente na multiplicação dos dois números originais. Uma consequência imediata dessa decomposição em fatores primos que a gente acabou de ver, né? Se você decompuser o A em fatores primos e o B, e forem dados por essas decomposições aqui, a gente viu o quê? Que o MDC é você pegar o produto dos fatores primos e colocar o expoente menor possível. O máximo divisor comum é você fazer a mesma coisa, porém pegar o máximo expoente possível, né? Onde o xi, novamente, é o menor dos ni e mi correspondente e o yi é o máximo. Né? Agora, quando eu multiplicar d por m, né, que é o produto do MDC pelo MMC, que é o que a gente quer ver, o que vai aparecer? Eu vou multiplicar termo a termo aqui, vou somar os expoentes de mesma base. Então vai ficar P1 elevado a x1 mais y1, P2 elevado a x2 mais y2, etc. Né? Aí agora é um exercício para vocês provar, porque recai no exercício. O que eu quero que vocês mostrem? Que vocês mostrem que isso aqui é justamente o produto de A por B. O que é o produto de A por B? O produto de A por B seria eu multiplicar esses dois. Eu ficaria no primo P1, o expoente seria N1 mais M1. Só que aqui deu x1 mais y1. Então eu teria que mostrar que x1 mais y1 é igual a n1 mais m1. Então eu teria que mostrar que esse xi mais yi é igual ao mínimo mais o máximo do conjunto. Isso é um exercício à parte, né? Você teria que mostrar que o mínimo de um conjunto com dois elementos somados com o máximo de um conjunto desses mesmos dois elementos dá exatamente a soma dos elementos que estão aparecendo ali dentro. É um exercício simples, deixo para vocês, que demonstraria o nosso caso aqui. Beleza? Então, nos exemplos anteriores, nós pegamos aqui os números 2.520 e 3.300, vimos que o MDC é 60. Né? Então, uma maneira de você achar o MMC seria usar essa proposição. Né? A multiplicação do MDC pelo MMC tem que dar a multiplicação dos dois números. Então, o MMC, ainda não sei, multiplicado pelo MDC, que é 60, teria que dar a multiplicação dos dois. Então, isolando aqui, eu encontraria que o MMC é 138.600. Note que você poderia fazer essa conta sem conhecer a decomposição em fatores primos, né? Porque o MDC, a gente tem um algoritmo para achar o MDC. Né? Então você poderia achar o MDC pelo algoritmo de Euclides, né? Pelo chiqueirinho. Achou 60, faz essa conta aqui e você está achando o MMC. Certo? Então você obtém o MMC a partir do MDC. Bom, muito bem. Então, como eu falei ali atrás, né, a gente citou alguns exemplos aqui para números baixos, né, eventualmente até não precisa ser tão baixo, mas alguns números não tão grandes, você consegue achar a decomposição em fatores primos de uma forma até razoavelmente fácil. Porém, dependendo do tamanho do número n que você quer decompor em fatores primos, isso pode não ser uma tarefa fácil, certo? Porque para você decompor o número em fatores primos, primeiramente você tem que conhecer alguns primos, né, que sejam possíveis divisores dele. Então você tem que conhecer uma lista de primos abaixo dele. Como a gente viu lá no chamado crivo de Eratóstenes, você não precisa conhecer todos os primos até ele, você precisa conhecer pelo menos os primos até a ordem raiz dele. Né? Certo? Você viu que se ele tem fator primo, os fatores vai ter que ter algum fator primo menor do que a raiz quadrada dele. Né? Então, você para fatorar um número inteiro qualquer em primos, você teria que testar a sua divisibilidade
por primos conhecidos até raiz de n. Então, além de conhecer os primos, você teria que testar se ele é ou não divisível por aquele primo, né? Então você teria algum tempinho de cálculo para desempenhar. Então você precisaria, além de conhecer, testar e de repente conhecer algum critério de divisibilidade que te facilite isso, né? Em geral é isso que a gente vê, faz na escola, né? Você, no exercício lá, decompõe o número em fatores primos. Então você tem que conhecer alguns primos antes dele e ir testando. Você geralmente começa a ler, é divisível por 2, é divisível por 3, é divisível por 5, é divisível por 7, né, que são os nossos primos iniciais. Para alguns desses você tem critérios de divisibilidade, né, por 2, por 3, por 5, por 11. Né? Agora, se ele deixa de ser divisível por esses números primos aí, já começa a ficar mais complicado. Né? Imagine se o primeiro número primo que apareça na decomposição do número for 41, né? Já pode ficar complicado você identificar isso, né? Mas em geral é esse o procedimento, né? Tá aqui um exemplo. Obter a decomposição em primos desse número, 9.720. Então você precisaria, antes de mais nada, ter uma pequena lista de divisores primos desse número, né? Então você testaria com os iniciais aqui. Então, os básicos que a gente conhece, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Né? Então para início de conversa você já vê, bom, esse número é par, então ele já é divisível por 2. Né? A gente conhece também alguns outros critérios de divisibilidade. Por 3, por exemplo, se você somar os algarismos desse número, dá um número divisível por 3. Né? A soma dos algarismos dá 18, que é divisível por 3. Então esse número aqui vai apresentar um fator 3 na decomposição. Ele termina em 0, vai também ser divisível por 5. Então opa, você já consegue ir simplificando a coisa. Né? Então, em geral, esse é o diagrama, o algoritmo que a gente usa. Né? Então, você vai na ordem dos primos, eliminando os possíveis divisores primos. Então, dividiu por 2, você já sabe que é divisível por 2. Né? Aí caiu aqui com esse quociente, aí você bateu o olho nesse quociente, vai divisível por 3. Né? Se você somar os algarismos, vai dar divisível por 3. Então, dividiu por 3, ele continua sendo divisível por 3, divide mais uma vez. Esse aqui, opa, termina em 5, vou dividir por 5. Chegou aqui, aí você começa a ter dificuldade. Né? Aqui ele já não é divisível por 2, por 3, por 5. Você testaria o próximo, por 7. Né? Por 7 não vai ser divisível. Aí você poderia tentar por 11, por 13, mas seria desnecessário se você lembrar do crivo de Eratóstenes. Né? Porque a raiz desse número aqui é maior do que 10. Né? 10 é o menor inteiro abaixo da raiz de 103. Então, para testar se esse número possui fatores primos, você precisaria testar a divisibilidade dele por primos até 10. Bom, os primos da lista até 10 seriam o 1, o 2, o 3, o 5 e o 7. Ele já não é divisível por 2, por 3 nem por 5. Por 7 você fez a conta ali e viu que não é. Ou seja, esse número que está aparecendo aqui é primo. Então pronto, ele seria o próximo primo da lista e você fecharia a tua decomposição em primos. Ok? Em geral é isso que a gente faz na escola, né? Mas como eu falei, dependendo da ordem de grandeza desse número e que podem aparecer fatores primos aqui que não nos são familiares, pode ser complicado você achar a fatoração em primos do número dado. Né? Por exemplo, aqui, ó, pega esse número aqui, 20.677. A fatoração em primos dele é essa aqui. Ó. Então o primeiro primo que aparece na lista é o 23. Né? Já pode ser um pouquinho difícil você identificar isso. Né? Ok? E, enfim, né? Então as proposições anteriores, elas acabam nos dando também um algoritmo para a gente calcular o MDC e o MMC de dois números dados. Né? O que a gente viu? Para achar o MDC, aqui eu pus paralelamente os dois algoritmos, vamos dizer assim. Né? Tem alguns lugares que você faz os dois ao mesmo tempo. Né? Em geral, você pega esse algoritmo aqui do MMC e aí você só faz algumas observações e você tira o MDC também. Né? Mas basicamente o que a gente fez é o seguinte, né? Eu pego aqui o 600 e o 450. Eu quero achar o MDC. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar os primos que dividem os dois simultaneamente, sempre simultaneamente. Né? Então aqui, bateu o olho aqui, eles são pares, então são divisíveis por 2. O quociente deu isso aqui, ó. Esse aqui já não é par. Então o 2 não é um divisor comum, então você já partiria para o próximo. Né? Usa um critério de divisibilidade aqui, você identifica que ambos são divisíveis por 3. Então divide por 3, deu certo.
o 100 já não é mais divisível por 3, então não aparece mais 3, né, na fatoração do MDC. Né? O próximo seria 5, os dois são divisíveis por 5, aqui continua divisível por 5, aí você chegou nesse ponto, nos quais o par de números que restou não tem mais fator primo em comum, então acabou a sua decomposição em primos do MDC. Né? Então basta fazer essa multiplicação aqui, você está achando o MDC do teu número e, consequentemente, esses números que sobraram aqui são os teus quocientes, né, do número correspondente pelo MDC. O MDC deu 150, então 600 é 4 vezes 150, 450 é 3 vezes 150. Né? Seria um possível algoritmo para você achar o MDC. Já o MMC, você vai buscar fatores primos que aparecem em um dos dois. Né? Então, se aparecer em um, você divide o número, se não aparecer no outro, você repete até esgotar os números. Né? Então, por exemplo, aqui nos dois, ambos são divisíveis por 2. Aqui, só esse é divisível por 2, então divide ele por 2 e esse aqui você mantém. Né? Na próxima etapa, esse aqui continua divisível por 2, então divido ele por 2, esse aqui não era, mantém. Né? Nessa etapa, os dois são divisíveis por 3. Então, divido por 3, dividir. Esse aqui não é mais divisível por 3, mas esse é. Lembra que você vai sempre na ordem crescente dos primos. Né? Um minuto. Ok. Então, você vai na ordem crescente dos primos. Aqui, ó. Aqui não é divisível por 3, repito. Aqui é divisível por 3, divido. Aqui eu não tenho mais divisível por 2 nem por 3, vou para o próximo primo na ordem, que é o 5. Dividir novamente por 5, acabou. Então encerrou aqui os primos da decomposição do mínimo múltiplo comum. Faço a multiplicação, eu tenho a decomposição em primos do MMC, que nesse caso é 1800. Né? Um critériozinho que a gente usou muito na escola, né? Imagino que vocês tenham usado isso aqui. E a consequência disso é a proposição, aliás, a justificativa disso é a proposição que a gente acabou de demonstrar. Né? Ok, pessoal? Bom, próxima etapa, o conteúdo que está aí no seu capítulo, deixa eu só confirmar aqui, não me lembro agora se é o 3 ou se é o 4, ou se é o 5, se é o 4 ou se é o 5. Sim, aqui ó, é o capítulo 4, seção 4.3, né? Na qual ele acabou de falar do teorema fundamental da aritmética, e aqui ele vai fazer um apanhado histórico, né? E é um grande problema da teoria de números a questão de você buscar números primos, né? E aqui ele está citando dois exemplos de números que dão origem a exemplos de números primos, que são os chamados números de Fermat e os números de Mersenne. Okay? Vamos falar deles um pouquinho. Tá? Vamos falar dos chamados primos de Fermat, ou mais geralmente dos números de Fermat. Né? O Fermat, né, nesse período aqui de 1601 a 1665, ele conjecturou que se você pegasse números com essa cara aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um rabisco aqui. Não, aqui eu não vou conseguir. Bom, enfim, são os números com esse formato, né, 2 elevado a uma potência de 2 mais 1, ele conjecturou que qualquer número dessa forma seria primo. Né? O que é que ele conjecturou? Aquela velha história da indução. Né? Ele testou 5 casos e viu que estava dando número primo. Colocou aqui n igual a 0, n igual a 1, até n igual a 4. Então jogou aqui n igual a 0, fez a conta, deu 3, opa, um número primo. Fez n igual a 1, deu 5, número primo. N igual a 2 deu 17, beleza, número primo. Fez n igual a 3, opa, já deu um número maiorzinho, mas ainda dá para verificar que é primo. Botou n igual a 4 lá na fórmula, deu esse número grande aqui já. Com certa dificuldade ele mostrou que era primo, né? Teve que testar todos os divisores desse número aqui, né? Aquela coisa. Porém, aí um bom tempo depois, o nosso amigo Euler foi lá e mostrou que para o n igual a 5, o número resultante era divisível por 641. Então o número aqui deixou de ser primo. Okay? Porém, ainda se mantém esse problema na teoria dos números, saber. Então, a gente conhece aqui que até o 4 esse número é primo. Ele mostrou que para o 5 não é primo, né? Mas ainda está em aberto na teoria dos números saber se existem outros números primos com essa forma aqui. Ainda é um problema em aberto. Inclusive, esse aqui é o maior de todos os primos conhecidos até então. Não se conhece
um primo com esse formato, né? A propósito, os números com essa forma aqui são chamados de números de Fermat, né? Eu enunciei aqui o capítulo com primos de Fermat, mas acabamos de ver que nem todos esses números são primos, né? Mas se for possível achar um outro número com esse formato e mostrado que ele seja primo, ele vai ser conhecido como um primo de Fermat. Então até hoje não se sabe se existem outros primos de Fermat, certo? E coloquei aqui algumas curiosidades, né, que você pode buscar aí na internet. Como eu falei, o F4, né, aquele número ali, o 65.537, é o maior primo desse formato conhecido. Não se sabe se existem mais primos de Fermat, não se sabe se existe uma quantidade finita ou infinita. Certo? E atualmente o maior primo de Fermat conhecido, o maior primo não, né, o maior número de Fermat conhecido por ser um número composto, é o número que você coloca o índice n aqui igual a esse número gigante aqui, né, 18.233.954. Então alguém demonstrou aí que esse número ele é escrito por essa forma, ele tem esse fator primo aqui, ó. Isso aqui é um fator primo desse número de Fermat. Então ele é um número reconhecidamente composto. Então não se sabe se você colocar um número n, um índice n lá, maior que esse aqui, você não tem nenhuma demonstração de que ele seja primo ou composto. Então são curiosidades e problemas em aberto da teoria de números. Ok? Outros números curiosos que apareceram ao longo da história foram os chamados números de Mersenne. Aqui eu estou falando primos de Mersenne e já vamos ver porquê. Né? Pega um número que é parecido com aquele. Aquele lá era um número que era uma potência de 2 com expoente também potência de 2 somado com 1. Já vamos justificar por que isso. Que eram possíveis fontes de números primos. Aqui eu estou mudando um pouquinho. Aqui eu vou pegar 2 elevado a alguma coisa menos 1. Não, nossa, o número de Mersenne é da forma 2 elevado a alguém menos 1. Onde esse alguém tem que ser primo. Já vamos justificar por quê. O objetivo do Mersenne era encontrar exemplos de números primos. Então ele se restringiu a números com essa forma aqui. E aí ele testou vários números, né? Se você consultava na sua apostila, deixa eu colocar aqui, deixa eu projetar aqui. Se você consultar aqui na sua apostila, então se você consultar aqui na sua apostila, você vai ver aqui os números de Mersenne. E o Mersenne foi lá e testou para vários, né? Testou para o 2, para o 3, para o 5, para o 7 e foi verificando que esses números ficavam primos. Né? Se você colocava um número primo aqui no expoente, ele colocou essa lista de primos aqui e foi comprovando que diversos deles eram primos. Então ele conjecturou, né, num certo sentido, que os números com essa forma aqui, 2 elevado a um número primo, resultaria em números primos. Porém, verifica-se que nem sempre é o caso. Né? Você pode ter exemplos aí. Aqui eu acho que ele fala, deixa eu ver se ele fala aqui, por exemplo, a sua conjectura não era correta. Ele incluiu o número 67, que é um número primo. Se você fizer 2 elevado a 67 menos 1, foi verificado que ele não é primo. Certo? Ele também não tinha incluído, por exemplo, o P igual a 19. Ele falou que o P igual a 19 não resultava em número primo, mas depois foi mostrado que se você colocar 19 aqui no expoente, 2 elevado a 19 menos 1, isso resulta num número que é primo. Okay? Então está aí um exemplo histórico de possíveis candidatos a números primos. E o curioso desse caso dos números de Mersenne é que até hoje ele é a maior fonte de exemplos de números primos muito grandes. Certo? Então, como eu incluí aqui no comentário para vocês, o maior número primo que é conhecido atualmente, foi obtido ali no final de 2018, ele é um número com esse formato aqui, tá? Onde o expoente P é esse outro número gigante aqui. Ó. Note que a outra curiosidade sobre os números de Mersenne, é que se isso aqui resultar num número primo, o expoente tem que ser um número primo também. Então imagina, né? Esse número aqui, ó, ele é um número primo, né, da ordem de milhões. E aí você vai jogar ele no expoente aqui, vai calcular 2 elevado a esse expoente primo gigante aqui, vai resultar um número gigantesco também. Né? Existe um site lá que eu vou colocar para vocês lá na página. Né? Posso até citar aqui. Só um minuto, vou localizar aqui. Aqui, ó, nesse site aqui, ó, vou
conferir se está gravando aqui, beleza. No site mersenne.org você pode encontrar todas as informações sobre números de Mersenne, as atualizações mais recentes, informando de eventuais números primos de Mersenne que tenham sido descobertos, né? Outra curiosidade também é que da lista de maiores primos conhecidos, os 13 maiores que são conhecidos, 12 deles são nesse formato, né? Então esse formato, essa fórmula do número de Mersenne se demonstrou ao longo dos anos um grande exemplo de fonte de números primos gigantes. Então, voltando ali à questão do formato desses dois números específicos, né, os números de Mersenne e os números de Fermat, né, note que ele é da forma 2, o número de Fermat aqui, né, ele é da forma 2 elevado a alguma coisa mais 1. Então, vamos tentar procurar possíveis números com essa forma. A elevado a um certo n mais 1, quando que ele pode ser um primo, né? E vamos procurar também a elevado a um certo n menos 1, quando que ele pode ser primo. A gente vai ver que tem que ser nesses formatos aí, né? Então, por exemplo, aqui, proposição, próxima aqui, proposição, pega um número a maior ou igual a 2 e um n maior ou igual a 1, quando que um número da forma a elevado a n mais 1 pode ser primo? Se esse número a elevado a n mais 1 for primo, então essa base tem que ser um número par e o expoente tem que ser uma potência de 2. Então a gente já vê que tem que ter aquela aparência do número de Fermat. Eventualmente poderia não ser 2 a base, né? Teria que ser um número par. Já eu vou dar um exemplo, mas o caso dos números de Fermat cairia nessa situação, colocando a igual a 2, que é um número par, né? Então vamos lá, né? Vamos assumir que o número a elevado a n mais 1 é primo, vamos mostrar que a base tem que ser par. Por quê? Né? Se o a é maior ou igual a 2, note que se o a fosse 1, não teria graça, né? Se o a for 1, 1 elevado a n é 1, mais 1 é 2, é primo, né? O a igual a 1 não te leva a muita conclusão, por isso que estamos colocando aqui a maior ou igual a 2. Se o a for maior ou igual a 2, como n é maior ou igual a 1, então a elevado a n vai ser maior do que 2 elevado a 1, que é 2. Né? Então a elevado a n vai ser maior do que 2, somado com 1 vai ser maior ou igual a 3. Certo? Então esse número aqui, com essas condições, seria um número maior ou igual a 3. Como ele é primo, ele seria um primo maior que 2, ele tem que ser um número ímpar. Né? Se ele é ímpar, subtrai um dele, o número que resultou, que é a potência do a, tem que ser par. Mas para uma potência de a ser par, o próprio a tem que ser par. Né? Então você concluiria que o a é par. Por outro lado, a gente quer mostrar agora que o expoente n, que faz esse número aqui virar primo, com a par, o expoente n tem que ser uma potência de 2. O que significa isso? Significa que se eu olhar para a decomposição em primos do número n, não podem aparecer outros primos diferentes de 2, não podem aparecer primos ímpares aqui. Certo? Então vamos provar por contradição, vamos assumir que o n possui fatores primos ímpares. Então o teu n seria alguém vezes um número primo ímpar maior que 2, lógico. Né? Então você conseguiria escrever o que? O teu expoente está sendo a fatoração de k vezes p. Você reescreve aqui, ao invés de n você escreve kp, que seria a mesma coisa que a elevado a k, tudo elevado a p. Então você reescreveu o número xn dessa forma. O que ficou aqui agora? Ficou uma potência com expoente ímpar mais 1. Vocês lembram de uma proposição que a gente mostrou em aula anterior? Que quando eu tenho soma de potências com expoente ímpar, ela é divisível pelo número, pela soma, né? Aquela coisa que eu fiz lá numa aula anterior, né? Vou escrever aqui. Lembra? A elevado a n mais b elevado a n, isso aqui é divisível por a mais b se o n é ímpar, né? Lembra? A gente viu isso. Quer dizer, o a mais b divide o a elevado a n mais b elevado a n, se o n for ímpar. Né? Isso que a gente está usando aí. Então, talvez o primeiro momento aí que a gente está usando essa propriedade. Vamos usar ela daqui a pouco novamente. Então, se o n tivesse um fator primo ímpar, você conseguiria escrever ele dessa forma, o que faria ele ter esse fator aqui. Ó. Então, ele não seria
primo, ele seria divisível por esse número. Você está assumindo que ele é primo, tem uma contradição vinda de assumir que o n possui fatores primos ímpares. Então, para um número com essa cara aqui ser primo, é uma condição necessária que a base seja par e o expoente seja uma potência de 2. Então essa proposição está nos dando possíveis candidatos. Lembra que eu estou falando o seguinte, eu não estou falando que todo número com essa cara aqui é primo. Presta atenção, né? Eu estou falando que possíveis números primos com essa cara tem que necessariamente ter o A par e o N potência de 2. Então estou criando aqui uma listinha aqui de possíveis candidatos. Eu vou criar esse número, vou chamar de xn, vou pegar a base 6, que é um número par, e vou tacar aqui um expoente de potência de 2. Vamos ver se eles geram números primos. Quando eu faço n igual a 0, eu vou ter 6 elevado a 1 mais 1, 7. 7 é um número primo. Quando eu faço n igual a 2, eu tenho 6 elevado ao quadrado mais 1, 37. Beleza, primo. Agora, quando você faz o n igual a 2, eu já chego aqui no número 1297. Também é primo, olha aí. Né? Como é que eu testei isso aqui é primo? Eu fui lá naquele site, lembra que eu citei em vídeo anterior, que te permitia testar se o número era primo ou não. Né? O site aqui, tem aqui o link. Vou até abrir o site aqui para a gente ver, só um minuto. Então tá aqui o sitezinho, né? Que eu joguei lá para vocês o link da outra vez. Vou colocar o link aqui de novo no nosso arquivo. Vou colocar aqui o verem. Botei o link aqui, pode consultar lá. Ok. Vou colocar aqui, por exemplo, o teste. (1297) o número, né? Me confundindo um pouquinho na janela aqui. Então você vem aqui e digita o número. Ó. Que número você quer testar? 1297. É primo? É primo. Testou aqui e viu que é primo. Ok? Então o número 1297 é primo. Né? Foi gerado ali por aquela formulinha que eu criei aqui. Né? Uma base par elevada à potência, a uma potência que é a potência de 2. Né? Então no n igual a 2 resultou num primo. Aí você vem no n igual a 3, ele vai dar esse número gigante aqui, ó. 1.679.617. Se você joga esse número lá, deixa eu jogar lá na página. Aqui é, ó, 1.679.617. Deixa eu colocar na página aqui para vocês verem. Depois você brinca aí, testa aí, né? Cadê aqui? Aqui, ó, tá ali o número, você testa se ele é primo. Ele fala que não é primo e ele te dá um fator dele, ele é divisível por 17. Tá? Aí você joga na calculadora e você vai ver qual é o resultado da divisão. Né? É o que eu fiz ali. Né? Então aqui, quando eu faço n igual a 3, na minha expressão lá de possíveis candidatos a primos, o número não é primo porque ele é divisível por 17. Ok? Então, tá aí um exemplo de possíveis geradores de números primos. Né? Então, isso aqui são candidatos a números primos. Quando você faz a base C2, você tem o chamado número de Fermat. Né? Então, os números de Fermat estão dentro desses possíveis candidatos. Agora, a proposição que relaciona aquele formato dos números de Mersenne. Né? Então, se eu pego dois números inteiros, vou pegar agora números do formato a elevado a n menos 1. Certo? Então eu quero ver que números com essa cara são primos. Bom, para um número desse ser primo, a proposição está te dizendo que eu tenho que ter o A tem que ser 2 e o N tem que ser um número primo, que é justamente o formato do número de Mersenne. Né? Okay? Então vamos ver, né? Eu quero mostrar que o A tem que ser exatamente 2. Vamos assumir por contradição que ele seja maior do que 2. Se ele for maior que 2, A menos 1 vai ser maior que 1, né? O que implicaria o quê? De novo aquela proposição, a elevado a n menos 1 seria divisível por a menos 1. Né? Aquela velha proposição que a gente falou da outra vez. Né? Agora eu estaria usando o que? A menos b é divisível por, é divisor, né? Divide a elevado a n menos b elevado a n. Isso aqui para qualquer n. Né?
Lembra que a diferença divide a diferença das potências, qualquer que seja o expoente. É isso que a gente está usando aqui, certo? Por que foi importante o A ser maior do que 2? Para que esse número A-1 seja maior que 1, né? Então o A-1 vai ser um divisor não unitário do número que você está assumindo ser primo, né? Então se o A fosse maior que 2, isso aqui seria um divisor do teu número, portanto ele não seria primo, que é uma contradição, portanto o A tem que ser 2. Portanto, para um número com essa cara aqui ser primo, a primeira condição é a base ser 2. Agora vamos ver que o expoente tem que ser primo também. Então suponha que ele seja composto, é a mesma ideia, né? Vou supor que ele seja composto, então eu vou escrever ele como um produto. Você viria aqui no teu número, a elevado a n menos 1 seria 2 elevado a n, só que o n é r vezes s. Aí você coloca o s aqui escrito dessa forma, né? Esse número novamente seria divisível por 2 elevado a r menos 1, que é a mesma proposição que a gente acabou de usar aqui. Que a diferença divide a diferença das potências, né? Quer dizer, a diferença 2 elevado a r menos 1 divide a diferença de 2 elevado a r elevado a s menos 1 elevado a s, né? Então esse número aqui dividiria esse, só que esse aqui é o teu yn que eu chamei de a elevado a n menos 1, que eu estou assumindo ser primo. Então ele não seria primo, uma contradição vinda do assumir que o n não é primo. Portanto, para um número com essa cara aqui ser primo, eu tenho que ter base 2 e expoente primo, que são os nossos números de Mersenne, são os que estão representando essa proposição aí. Ok, pessoal? Então temos aí um exemplo, né, que é talvez o de maior referência em livros de teoria de números, quando se trata de números primos, para exemplificar números primos muito grandes, né, obtenção de números primos. Essa fórmula aqui é uma fórmula que tem se demonstrado bastante útil na obtenção de números primos muito grandes. Okay? Dê uma brincada lá no site depois, né? Consultem, pesquisem para conhecimento próprio da disciplina. Para encerrar, vamos falar aqui um tópico que está lá no livro do Abramo, capítulo 8, envolvendo também essa questão da fatoração em primos, que é a decomposição do fatorial de um número em fatores primos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um número, vou olhar para o fatorial dele e vou ver qual é a decomposição em primos do fatorial, né? O fatorial é o que, né? Você tomar o fatorial de um número é você multiplicá-lo por todos os números que o antecedem, né? Então, em geral, é um número grande, né? Dependendo do n que você está pegando o fatorial, né? Então, tá aqui um exemplo. Pego n igual a 10. 10 fatorial, aqui eu conseguiria até exibir com certa facilidade a fatoração dele, né? O n fatorial, que seria o 10 fatorial, seria o quê? Multiplicar o 10 pelo 9, pelo 8, pelo 7, por todos os que o antecedem, né? Então aqui eu teria que vir termo a termo, fator a fator aqui, em cada um deles fatorar, né? O 10 é 2 vezes 5, o 9 é 3 ao quadrado, o 2 é 2 ao cubo, o 7 é o próprio 7, a fatoração dele, o 6 é 2 vezes 3, etc. Fatorei todos os fatores que aparecem na conta que determina o fatorial, aí eu junto os respectivos fatores, eu obtenho aqui a fatoração do 10 fatorial, né? Agora, claro que se o n for um número muito grande, o n fatorial vai ser uma multiplicação de n fatores, aí a obtenção da fatoração do n fatorial ficaria ainda mais complicada, né? Imagine você fazer aí a fatoração do 100 fatorial, né? Tente fazer por essa forma aí, você vai ver que vai demandar o trabalho. Bom, para dar sequência no que a gente deve demonstrar, eu vou fixar algumas notações aqui. Por exemplo, eu vou escrever a fração de AB, A dividido por B, entre colchetes, para mim vai denotar o quociente da divisão de A por B. Tá? Então, quando eu escrever essa fração entre colchetes, entenda o quociente da divisão de A por B. Okay? Ou também conhecido como parte inteira do número racional A sobre B. Né? Mais precisamente, como é que você calcula esse número aqui? Você faz a divisão euclidiana, vê o quociente, esse quociente que aparece aqui, esse Q, é o que a gente está chamando de A sobre B entre colchetes. Basicamente é isso. Então uma proposiçãozinha que vai ser útil aqui na sequência é a seguinte. Se eu pego 3 números naturais, tá? Aí o que eu faço? Eu pego o quociente da divisão de A por B, isso vai dar um número,
divido por C. Isso vai dar um outro quociente. Então esse número esquisito aqui é o quociente do quociente de A por B por C. Então eu estou pegando o quociente da divisão de A por B, dividindo por C e olhando para o quociente dessa coisa. Eu vou mostrar que esse resultado é a mesma coisa de eu pegar o quociente de eu dividir A pelo produto de B por C. A gente vai ver que daqui a pouco isso vai ser útil para a gente. Tá? Então o que eu faço? Vamos dar nome aos bois aqui. Né? Eu vou chamar de Q1 o quociente de A por B. Então esse aqui vai ser o meu Q1. E vou chamar de Q2 esse quociente estranho aqui. Então vamos reescrever aqui usando a notação que a gente tem, né? A questão da divisão euclidiana. O que eu quero chegar? Eu quero chegar que esse Q2 é isso aqui, né? Então eu quero mostrar que Q2 é a parte inteira da divisão de A pelo produto de B por C. Então vamos ver o que a gente tem. Se eu chamei de Q1 isso aqui, o que significa? Significa que quando eu divido A por B, o quociente é o que eu chamei de Q1. Aí sobra um restozinho aqui. Lembrando da divisão euclidiana, esse restozinho aqui tem que ser estritamente menor que o divisor aqui. Então o restozinho R1 tem que ser menor ou igual a B1, a B menos 1. Né? O que mais que eu tenho? Também chamei de... sim, aqui, né? Aqui eu chamei de Q2. O quociente desse número, esse número é o Q1, né? Então no fundo é o quociente de Q1 por C. Tá? Então o Q2 seria eu pegar o Q1, que é a parte inteira de A sobre B, dividir por C. Eu vou ter o Q2. E nisso vai me sobrar um resto. Um resto que eu chamo de R2. Pela regrinha do resto, esse resto não pode ultrapassar o divisor que é o C. Então esse resto 2 tem que estar entre 0 e C menos 1. O que eu quero chegar? Eu quero chegar que o Q2 é o resto da divisão de A por BC. Ok? Então vamos ver isso aí. Vamos ver o que a gente tem. Vou substituir o que eu tenho Q1 aqui por esse Q1 aqui. Vou substituir aqui. Então vou substituir esse Q1 aqui. Eu vou ter A igual a B vezes o Q1. Só que Q1 é C vezes Q2 mais R2. Eu vou colocar aqui C vezes Q2 mais R2 mais R1. Vou organizar a casa, né? Vou distribuir aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter BC vezes Q2 mais B vezes R2 mais R1. Juntei tudo aqui. Agora, para a gente concluir, o que eu queria concluir? Eu quero concluir que o Q2 é justamente o quociente de eu dividir A por BC. Olha no que eu cheguei. Eu cheguei que A é BC vezes Q2 mais essa coisa aqui. Se eu provar que isso aqui é menor do que o meu divisor, que nesse caso é BC, acabou, né? Porque esse aqui vai ser o nosso resto, pela unicidade do quociente do resto. E esse aqui vai ser o teu quociente da divisão de A por B, por BC, e é o que a gente quer mostrar. Então basta mostrar que essa soma, BR2 mais R1, fica menor que BC. Bom, mas aí chamo de R isso aqui. O que é o R? É B vezes R2 mais R1. O que eu tenho? O R2, você tinha visto aqui que era menor ou igual a C1, a C menos 1. Então a parcela B vezes R2 vai ficar menor ou igual a B vezes C menos 1. Só que o R1 também é menor ou igual que B menos 1. Né? Então essa parcela, essa soma, vai ficar menor ou igual que isso aqui. Quando você desenvolve essa conta, esse lado aqui fica BC menos 1. Ou seja, você está mostrando que essa parcela que sobrou aqui é menor que BC menos 1. Portanto, ela é um possível resto. Né? Então, de fato, esse Q2 tem que ser o quociente da divisão de A por BC. Escreva aí depois para refletir melhor sobre essas justificativas. Ok? Bom, agora vamos voltar à nossa proposição. Eu vou fixar aqui uma outra notação. Eu vou chamar de P um número primo e M um número inteiro qualquer. Tá? Eu vou olhar para a decomposição em primos desse número M e vou ver quantas vezes o P aparece na decomposição. Tá? E eu vou chamar de EPM a maior potência do número P que aparece na decomposição do primo M. Tá vendo? Vamos esclarecer isso aqui com um exemplo. Vamos dizer que o M é... Deixa eu ver aqui. Bom, tive que interromper aqui, desculpe. Então voltando, né? Vamos entender melhor essa definição do EP de M. Né? Quer dizer, EP de M seria para nós a maior potência do número P que aparece na decomposição em primos do número M. Então vamos dar esse exemplo aqui. Pega esse número M, que eu já estou colocando em decomposição de primos aqui. É 2 elevado a 15, vezes 3 elevado a 7, vezes 5 elevado a 11. Tá? Então,
Na decomposição do m, o número 2 aparece 15 vezes. Então o E2 de m é 15. Basta você ir lá no 2, olhar o expoente que aparece, né? O E3 de m, ó, é 7. O E3 de m é 7. E o E5 de m é 11. Aqui eu poderia ter acrescentado o seguinte também, né? Vou colocar aqui, por exemplo, assim, vou colocar aqui, ó, E7 de m é 0, né? E7 de m é 0, né? Porque o 7 está aparecendo aqui, ó, com o expoente 0, né? Vezes 7 elevado a 0, né? Vou completar aqui. E7 de m é 0, né? Eu acrescentei aqui de propósito, né? E7 de m é 0. E11 de m é 0. O 11 não aparece na decomposição do m, né? E23 de m é 0. Ok? Beleza. Então aqui esse teorema vai nos dar a quantidade de vezes que um certo número primo aparece na decomposição do número do n fatorial para um n qualquer. Certo? Então ele está falando que ele pode ser obtido dessa forma aqui. O número p aparece essa quantidade de vezes na fatoração do n. O que é essa quantidade de vezes? É você pegar a parte inteira de n dividido por p, de n dividido por p ao quadrado, n dividido por p ao cubo e assim por diante. Né? Aí você pode perguntar, bom, essa soma aqui não acaba nunca? Acaba, né? Porque eu estou pegando sempre n dividido pelas potências do número primo. Né? Como a gente demonstrou lá atrás, quando você pega uma certa potência, né, em algum momento uma potência do número primo vai ter que ultrapassar o n. Então o denominador vai ficar maior do que o numerador. Portanto, ao dividir você vai ter quociente zero. Então a partir de um certo momento aqui as parcelas vão ser todas nulas. Então na verdade essa soma, que em princípio aqui tem uma reticência, que em princípio seria uma soma infinita, eu tenho apenas uma quantidade finita de parcelas. Certo? Então essa soma aqui é finita e você efetuaria a conta desse jeito. Okay? É o comentário que eu estou fazendo aqui. Né? Então a partir de um certo momento a potência de P ultrapassa o N e as parcelas restantes vão passar a ser nulas. Okay? E claro, também são nulas quando o primo não aparece na lista do N. Né? Mas se você pensar, os primos que vão aparecer aqui são justamente os primos que são menores do que o n, né? Porque o n fatorial multiplica por todos os números menores que ele. Então, possíveis primos que vão aparecer na lista do n fatorial são só os primos menores que o n. Né? Então, se eu pegar um número 100 fatorial, né? Não vai aparecer um número primo maior do que 100 nessa lista. Né? 15 fatorial, o 17 não aparece na fatoração do 15 fatorial. Né? Ok? Então a prova disso aqui é por indução, certo? Vamos mostrar essa igualdade estrela aqui por indução no número natural n. Então, primeiro caso, passo inicial, n igual a 0. Então vamos olhar para os dois lados e vamos ver que coincidem quando n é 0. Se o n é 0, o n fatorial por convenção, a gente convenciona ser 1. Né? Então EP de n fatorial seria EP de 1, só que o 1 não tem primo nenhum na decomposição. Então qualquer primo que eu pegar, ele vai aparecer como p elevado a 0, né? Então EP de 1 é 0. O lado direito, aqui o n é 0, vai ficar 0 dividido por p em qualquer um desses, então vai dar 0 sempre. Então o lado direito é 0. Então os dois lados são 0, bateu, né? Então o caso inicial fica demonstrado. Passo indutivo nós vamos mostrar usando a chamada segunda forma da indução. Nós vamos assumir que isso aqui é verdade para, no lugar de n, colocar números menores que n. Então eu vou assumir que EP de k fatorial é igual a essa igualdade com k aqui para todos os números k menores que n. Então estou assumindo que a igualdade estrela vale para todo k menor do que n. Vamos mostrar para o n agora. Então vamos observar algumas coisas aqui. Vamos olhar para o n fatorial. Né? Lembra que a gente quer olhar quantas vezes o fator p' aparece na decomposição do n fatorial. O que seria o n fatorial? Eu teria que multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 até n. No meio do caminho vão aparecer o quê? Vai aparecer o p, vai aparecer o próximo múltiplo de p, que é o 2p, vai aparecer o 3p, vai aparecer o 4p, até qual a quantidade de múltiplos de p que vão aparecer aqui no máximo?
teria que dividir n por p e pegar a parte inteira. O último múltiplo de p que aparece antes de eu multiplicar o n vai ser a parte inteira de n dividido por p multiplicada por p, né? Então esse aqui que eu destaquei em vermelho são os múltiplos de p que aparecem na listinha até n da multiplicação que define o n fatorial. Então, inclusive, esses são os possíveis múltiplos de p que aparecem na lista, né? Que o p é primo. Então, os únicos divisores de p que vão aparecer nessa lista de 1 até n são só os múltiplos de p. E aqui eu listei em vermelho todos os múltiplos de p. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever esse número n fatorial. Assim, eu vou pegar esses fatores aqui que são múltiplos de p e vou jogar todos eles juntos. Vou colocar aqui, ó, p vezes 2p vezes 3p, etc. Aqui eu não sei por que eu acrescentei essa reticência aqui, deixa eu corrigir aqui. Ok? Então o que eu fiz? Né? Eu peguei esses múltiplos de p que aparecem ao longo da lista de 1 até n, joguei eles todos para frente e juntei eles aqui, ó, no produto de p por 2p, por 3p, por 4p, até esse que é o último múltiplo de p. E aí resta aqui depois um número x, né? Que são o quê? São a multiplicação de todos os outros fatores que não são múltiplos de p. Então eu reescrevi o n fatorial assim, né? A multiplicação de todos os múltiplos de p vezes o restante dos fatores que não incluem p. Se você olhar aqui, ó, eu consigo colocar vários p's em evidência aqui. Eu tenho quantos p's aqui? Eu tenho tantos p's quanto foi esse número aqui. Então eu vou ter p elevado a esse número aqui, certo? Para fora. E vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até o fatorial desse número aqui, ó. Então eu estou escrevendo n fatorial dessa forma. P elevado a essa potência vezes o fatorial de n da parte inteira de n sobre p vezes o número x, que era o número que não era divisível por p. Certo? Aqui eu fiz uma pequena demonstração para a gente entender melhor o que está sendo feito aqui. Eu fiz para n igual a 14 e p igual a 3. Né? Então, quando n é 14 e p igual a 3, ó, a parte inteira de n dividido por p seria a parte inteira de 14 sobre 3, que dá 4. Né? Então, esse n sobre p parte inteira é 4. Por que é 4? Basta você ver. Vamos ver. N fatorial seria 14 fatorial. Quando eu faço 14 fatorial, eu tenho 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, blá, 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 até o 14. Quais são os múltiplos do nosso primo aqui? O nosso primo é o 3. Então, aparece o 3... Aparece o 6, que vai ser o 2p, o 9, que é o 3p, o 12, que é o 4p, e acabou, né? Esse é o último múltiplo de p que aparece, porque é justamente o n sobre p, parte inteira, vezes p, né? Ok? Então aí eu vou reescrever o meu número n fatorial, o meu número 14 fatorial, pegando todos esses vermelhinhos e jogando aqui para frente. Então ficou 3 vezes 6 vezes 9 vezes 12, e todas as multiplicações, a multiplicação de todos os outros fatores que restaram em preto ali, né, que não são múltiplos do teu número primo p, que é 3 nesse caso, né? Então esse aqui é o que eu estou chamando de x lá em cima, né? Certo? E aqui, ó, em cada um eu consigo colocar um 3 em evidência. Como eu tenho 4 fatores, né, lembrando que 4 é o n sobre p parte inteira, então ficou 3 elevado a 4, e aqui dentro vai aparecer justamente o 4 fatorial, né? Então é o que está sendo feito aqui em números, certo? Então agora você volta aqui, vamos tentar compreender. Aqui que eu estava querendo procurar, eu estou querendo procurar quantos fatores primos p aparecem na decomposição do número n fatorial. Bom, aqui já apareceu essa quantidade de fatores primos aqui, ó, parte inteira de n sobre p, certo? Então já vai aparecer n sobre p parte inteira. Então o número de fatores primos que aparecem, número de fatores primos p que aparecem na decomposição do n fatorial, então é esse número, certo? É o expoente que está aparecendo aqui, ó, já apareceu essa quantidade de p. Agora você tem que ver se aparece algum p na decomposição desse aqui, ó. Então eu teria que olhar para o EP do n sobre p fatorial, né? Então eu teria que olhar para esse número. Só que agora você olha para a hipótese de indução, né? O número que está aparecendo aqui é o fatorial de um número menor do que o n. E você está assumindo pela hipótese de indução que a formuleta lá é válida para números menores que n. Então é só você voltar aqui na formuleta e no lugar de n colocar parte inteira de n sobre p. Então você vai colocar aqui parte inteira de n sobre p, aqui, aqui, aqui. Tá? Foi o que a gente fez aqui. Então, pela hipótese de indução, isso aqui é verdade.
Agora você vai usar a proposição que a gente mostrou antes, né? Eu posso reescrever esse quociente aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Só você voltar lá na proposição anterior. Volta lá. Eu posso escrever a parte inteira da parte inteira dividido por c como sendo desse jeito aqui. Na nossa proposição, o que eu tenho lá? Eu tenho, por exemplo, n, p e p aqui. Então eu vou ter n sobre p ao quadrado. Quando eu tiver np ao quadrado p aqui, aliás, desculpe, quando eu tiver np e p ao quadrado aqui, aqui eu vou ter np ao cubo. E assim por diante, né? Então, se eu vou... Aqui eu usei a hipótese de indução, aliás, aqui eu usei a hipótese de indução, e aqui eu estou reescrevendo isso aqui usando a proposição. Então, estou reescrevendo essas expressões esquisitas aqui desse outro jeito. Agora você volta aqui e escreve o que você achou aqui, né? E se você olhar, é justamente o que o enunciado nos dava. Ok? Vamos aplicar isso aí nesse exemplo. Perguntinha. Com quantos zeros termina o número 10 fatorial? O que eu preciso determinar para saber com quantos zeros um número termina? Eu preciso saber qual é a maior potência de 10 que divide esse número, né? Se um número termina com 2 zeros, significa que ele é divisível por 100. Ele é divisível por 10 ao quadrado. Se um número termina com 3 zeros, significa que ele é divisível por 1000. Ele é divisível por 10 ao cubo. Então você vai ter tantos zeros no final quanto for a potência de 10 maior que divida esse número. Então você precisa saber qual é o maior expoente n que faz 10 elevado a n ser um divisor do 10 fatorial nesse caso. Bom, mas o 10 elevado a n é 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Então você precisa saber quantas vezes que o 2 e o 5 são números primos, né? Então você tem que ver quantas vezes o 2 aparece na decomposição do 10 fatorial e quantas vezes o 5 aparece na decomposição do 10 fatorial. Como você faz isso? É você calcular os númerozinhos que a gente chamou de E2 de 10 fatorial e E2 de 5 fatorial. Certo? Então vamos lá, né? E2 de 10 fatorial, lembrando, a formuleta está aqui. Ó. Vamos tentar manter elas em paralelo aqui. Aqui. Opa, aqui. Né? Então eu quero E2 de 10 fatorial. Então o que eu vou ter que fazer? 10 sobre 2, parte inteira. 10 sobre 2 ao quadrado, parte inteira. 10 sobre 3, 2 ao, quadrado, ao cubo, parte inteira. 10 sobre 10 a quarto, parte inteira, assim por diante. Só que aí você percebe o seguinte. Vou pegar 10 sobre 2, 10 sobre 4, 10 sobre 8, 10 sobre 16. O 16 já é maior que 10, aqui já vai anular. E os próximos vão anular também, né? Porque o denominador vai ficar ainda maior do que 10. Então daqui para frente já dá tudo zero. Basta eu calcular esses três primeiros. Aqui seria 10 dividido por 2, que é 5. É um número inteiro, acabou 5. Aqui é 10 dividido por 4, a parte inteira é 2. 10 dividido por 8, a parte inteira é 1. Então, esse número aqui, que é o número de a potência maior do 2 que divide o 10 fatorial, seria 5 mais 2 mais 1, 8. Então, 2 elevado a 8 aparece na fatoração do 10 fatorial, mas se eu pegar 2 elevado a 9, já não divide. Então, o 8 é a maior potência de 2 que aparece no 10 fatorial. Faz a mesma coisa para o 5. Né? Vou pegar 10 sobre 5, 10 sobre 5 ao quadrado, 10 sobre 5 ao cubo, 10 sobre 5 a 4. Mas não vou precisar, né? Porque 10 sobre 5 ao quadrado, 5 ao quadrado já é 25, já é maior que 10. Então aqui já vai dar zero, todos os próximos vão dar zero. Então só vou precisar de 10 sobre 5, que é 2. Então 5 ao quadrado divide o 10 fatorial, mais o 5 ao cubo não divide. Certo? Então a maior potência de 5 e de 2 que divide ambas o 10 fatorial seria a potência 2. Né? Então seria 10 ao quadrado, seria a potência maior de 10 que divide o 10 fatorial. Né? Portanto, o 10 fatorial termina com 2 dígitos 0. Né? Note que para o 10 fatorial você poderia ter feito de outro jeito. Né? A gente começou lá no início aqui dessa sessão justamente com o exemplo do 10 fatorial. Né? Aqui você conseguiria fatorar e já ver, ó, 2 elevado a 8, 5 ao quadrado. Né? Fatorei o 10 fatorial. Né? Agora, se o número for muito grande, o n, aí já pode complicar um pouquinho. E aí é o exercício que eu estou deixando aqui para vocês no final. Repetir esse exemplo para tentar mostrar quantos zeros tem no final do número 100 fatorial. Então deixo esse exercício para vocês. Encerro aqui e nos vemos na próxima. Até lá, valeu!